Oi, você aí do outro lado, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltei, tô vivo. Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem aí do outro lado. Comigo tá tudo bem também. Aqui é só na correria, né? Você vê que eu fiquei um bom tempo fora, um bom tempo ausente. Se você for comparar a data desse vídeo de agora com o último postado, levou um tempinho. A razão disso é porque outras questões na vida, não menosprezando o canal, tá? Mas outras questões na vida pediram pela minha atenção e assim eu precisei, né, me voltar para elas. Mas através de pequenos sinais, o Senhor ele foi me orientando que era hora de eu voltar para cá, para você e para mim. Para a nossa caminhada aqui de estudo, de conhecimento da palavra, de estudo bíblico, de meditação nas escrituras e que, assim, a síntese, né, o resumo disso aqui é passar um tempo de qualidade com ele, né? Então, sempre pedindo que ele é quem nos fale, que nos mostre, que nos aponte o caminho. Nós, você aí do outro lado e eu, estamos aqui como se, como se estivéssemos em um grande grupo de amigos de estudo bíblico, buscando conhecer melhor o Senhor. Tudo isso sempre voltado no chamado que levantou esse canal, que está em Oséias, capítulo 4, versículo 6, onde o próprio Deus vira e fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento dele. Conhecimento da realidade como ela é. Conhecimento de quem nós somos e de quem Deus é e o que ele fez por nós. Então, justamente para não perecermos, sob a graça de um Deus que é muito bom, nós estamos aqui. E a gente vai retomar de onde a gente parou. Então, as leituras de hoje são Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 54, Gênesis, capítulo 20 e Salmos 13. Então, pausa aí o teu vídeo, vai dar uma leitura nessas passagens, nas escrituras, lê, reflete e depois aperta o play de novo, volta para cá e aí a gente vai meditar, vai estudar, vai refletir sobre os pontos. Beleza? Então, vamos nessa. Então vamos lá. Em Lucas 11, 29 a 54, você tem três grupos, você tem Jesus, né, se dirigindo a três grupos distintos. Aí você tem a multidão, você tem os fariseus e você tem os especialistas da lei. São três grupos distintos. Isso é porque a gente ainda nem incluiu os saduceus, né? Mas nós vamos falar sobre eles aqui, nem que seja numa pincelada, mas a gente vai comentar sobre eles sim. Eu queria que a gente prestasse atenção nesses três grupos que estão mencionados aqui, porque Jesus ele tem uma abordagem diferente para esses três grupos. Então, começando pela multidão, a multidão está lá mais uma vez pedindo para Jesus uma prova, um sinal miraculoso para eles acreditarem, para eles se convencerem de que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é a resposta há muito tempo aguardada por Israel através das Escrituras do seu Rei libertador. E para essa multidão, Jesus vai dizer que o único sinal que ele vai dar vai ser o sinal de Jonas. E, assim, daí não tem uma interpretação só, são vários significados, mas eu consigo tirar pelo menos duas interpretações do que Jesus está dizendo por isso. A primeira delas é que o sinal de Jonas pode ser uma referência à ressurreição, se você for parar para pensar, porque o tempo em que Jonas ele ficou no ventre, né, do peixe, da baleia, do grande peixe, né? Ele ficou 3 dias lá no ventre do peixe até que o peixe cuspiu Jonas na costa da praia de Nínive.
Então, e isso serviu. O fato de Jonas ter ficado 3 dias no ventre da baleia, para mim é uma baleia, tá? Mas, enfim. Eu cresci com essa historinha sendo Jonas e a baleia. Mas o fato dele ter ficado 3 dias no ventre desse peixe serviu como um sinal para os ninivitas de que Jonas tinha sido enviado por Deus. Da mesma forma, Jesus, morto 3 dias no túmulo, serve como um sinal de quem ele é na sua ressurreição, depois dele ter sido ressuscitado pelo Pai. Então, esse é um sinal, esse é um significado, uma interpretação. E a segunda é que tanto Jonas, a mensagem de Jonas, quanto a mensagem do próprio Senhor Jesus é sobre a iminência, a urgência do arrependimento das pessoas para a redenção de Deus. É isso. Porque não tem como, não há como bater nessa... Não existe outro jeito de fazer a pessoa entender a não ser o fato de que é urgente. O destino dos impenitentes, ele é pavoroso. E para você, genericamente falando, para você, ou se esse for o seu caso mesmo, aí do outro lado, eu não sei, mas você e eu, todos nós precisamos entender que a urgência da nossa salvação, ela passa, não tem como você apreciar a luz do Evangelho se você antes não se der conta da própria escuridão do seu coração. Não tem como. Porque se você fizer uma avaliação autêntica, se você reconhecer, identificar e reconhecer a escuridão profunda do coração humano, o que é incômodo, é desagradável, chega a ser ofensivo para o ego humano, que gostaria de ser muito mais do que é. Então, se você se der conta dessa própria escuridão, você vai, consequentemente, reconhecer que precisa desesperadamente de um Salvador. E aí você vai encontrar em Jesus Cristo e no seu Evangelho, isso é, no registro, na boa nova de que Jesus, ele nasceu, ele viveu, ele morreu no Calvário como sacrifício, ele foi morto 3 dias depois ressuscitado, por 50 dias caminhou ressuscitado com seus discípulos, com seus escolhidos, e depois subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, em honra e glória, e louvor, e autoridade e poder, esperando voltar, você vai reconhecer nessa boa nova, que é o Evangelho, a luz que você precisa para brilhar nesta escuridão que você se deu conta do teu coração. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que Jesus traz, que Jesus ele faz ser o ponto alto, certo? É completa, fecha tudo, casa tudo. E que começou a ser pregada no plano de salvação de Deus, que atravessou as épocas do espaço e do tempo através dos profetas, entre eles Jonas. Então, veja, são esses dois significados que eu consigo tirar dessa frase, né, do Senhor falando sobre o sinal aguardado pela multidão. E o Senhor ainda vai mais. Ele sempre educa, ele sempre ensina, ele sempre esclarece e alerta para essa multidão, né? Ele fala, inclusive, sobre a questão da rainha de Sabá, né? Sabá ficava ali no sul da Arábia, mais ou menos. Era ali. E essa rainha, ela sai dessa região e ela atravessa, né, uma boa parte do Oriente Médio até Jerusalém para ouvir da sabedoria de Salomão, para se encantar com os conhecimentos, com a estrutura, com o reino de Israel e Judá, que naquela época era unificado, em como o povo da antiga aliança, como o povo hebreu, vivia sob o auspício, sob a bênção de Deus. Então, você vê, né, essa rainha estrangeira se abalou
para ouvir os conhecimentos, a sabedoria, para se encantar, para ser esclarecida sobre a estrutura da vida, sobre as realidades da vida e espirituais, muito certamente, porque Salomão não deve ter falado só de coisas materiais com ela. Salomão era um homem muito sábio, mais sábio que já existiu. E veja, a rainha de Sabá, ela foi esclarecida com outro homem, com outro ser humano. Ao que Jesus, inclusive, vira e fala: vocês têm na frente de vocês alguém maior que Salomão. Então, ele sempre alerta. E ele fala sobre a questão, né, do bem, e da luz e da escuridão nos seus olhos, que é uma referência ao bem e ao mal. Então, tomem cuidado para não ser só mal no coração de vocês, para a luz no coração de vocês ser, na verdade, só escuridão. E isso, de novo, gente, é uma pregação de volta a esse processo de arrependimento que começa de maneira genuína. Tá? Deus não está interessado no seu flagelo, em você fazendo em promessas que você não vai cumprir. Desculpa, mas eu tenho que falar. Em metas impossíveis, em choro, em bater no peito ali no momento e se estipar no chão e ter toda uma angústia, ter todo um... Eu não estou falando que isso não faz parte, mas se for genuíno, se for autêntico, você vai fazer isso uma única vez. Porque aí você vai se dar conta de que Deus conhece a sua humanidade e a minha melhor do que nós dois. Então, muito mais do que emoção, Deus está interessado em honestidade, em autenticidade, em você ser responsável e virar e falar: eu vou fazer a coisa mais dolorosa que tem para o meu ego, que é reconhecer a escuridão do meu próprio coração. É isso que Jesus está dizendo. Se a luz no teu coração for, na verdade, escuridão, que pavor! Ao que ele vira e fala: a luz, isso é, o bem que só procede da parte de Deus, essa luz, alojada no teu coração, ela vai irradiar de você como se você fosse uma lâmpada. Uma lâmpada, naquela época, a lâmpada era um potinho de argila que tinha um fiozinho de algodão, eles colocavam azeite de oliva dentro do potinho, acendiam o pavio de algodão molhado com óleo e aquele pavio ficava brilhando ali com o fogo, desgastando, queimando azeite de oliva. Até hoje, pode fazer, cuidado se você for fazer isso, mas pode fazer isso aí na sua casa. Eu já fiz e funciona. Realmente era essa a iluminação que eles tinham naquela época. Então, por isso que eles colocavam um lugar bem alto, certo? Que era para iluminar todo o cômodo. A partir de uma chamazinha, de um fiozinho de algodão. Então, você vê, as parábolas de Jesus, elas têm as metáforas, os ensinamentos que ele usa, a linguagem que ele usa, são formidáveis. É uma linguagem acessível, uma linguagem do nosso cotidiano, uma linguagem do mundo real. Deus usa coisas tangíveis, coisas que a gente pode tocar para falar de coisas espirituais. Coisas que dizem respeito à realidade eterna. Isso é brilhante, só poderia proceder da parte de Deus. Então ele alerta essa multidão para isso. E aí agora a gente vai olhar outro grupo, dos três, né, o segundo e por consequência o terceiro, dos grupos que eu falei aqui que Jesus se dirige em Lucas, que são os fariseus. Vamos entender quem eram eles. Certo, vamos lá, vamos começar a ver quem eram os fariseus. E antes que você me pergunte: Gabriel, por que nós estamos vendo a respeito de um grupo de pessoas que viveu e morreu 2000 anos atrás? A resposta para essa tua pergunta é que o eco dessas pessoas, dessa prática, de como eles entendiam a vida, ecoa até os dias de hoje. Qualquer semelhança não é mera coincidência e você em algum momento vai se dar conta disso.
Vamos lá. O farisaísmo, ele nasceu como um movimento leigo, tá? Leigo, de pessoas comuns, não político e religioso. Era não político, mas era religioso dentro do judaísmo. O propósito dos fariseus era se opor contra a miscigenação que estava acontecendo já há muito tempo entre os povos gregos, romanos, babilônicos, assírios, egípcios, os povos pagãos politeístas, de práticas de sacrifício a outros deuses, práticas idólatras, todo esse intercâmbio cultural, os fariseus eles se opunham a isso como forma de preservar a identidade, a autenticidade do povo hebraico, do povo judeu, do povo hebreu. E eles observavam que a proposta era essa, a observação rígida, estrita, da lei do Antigo Testamento, a observação da Torá, a lei dada por Deus através de Moisés, mais somado à tradição oral, certo? Acumulada de rabino para rabino, a observação desses dois, a observação rígida, tá? Desses dois elementos, criariam judeus dedicados, criariam judeus autênticos, porque naquela época, e a rigor até os dias de hoje, não só para o povo judeu, mas para muitos outros povos, a religião continua sendo um aspecto fortíssimo de identidade cultural. E naquela época, você vê como o negócio não é novo, né? Naquela época isso já acontecia, já era pertinente, tá? E mais, eles tinham como objetivo a ideia de que a observação, a obediência estrita à lei de Deus purificaria Israel, a obediência de todo mundo, a obediência de todos à lei, purificaria Israel e, por consequência, faria com que Deus reinasse sobre todas as nações. Então daí a gente já tira também que o movimento dos fariseus ele tinha um objetivo futuro, certo? Ele tinha ali a sua análise, ele tinha ali a sua análise, mas da prática do hoje, mas era visando esse resultado, tá certo? Isso é importante a gente saber. Os fariseus também, por serem leigos, eles não tinham uma influência muito grande nos grandes líderes, no Sinédrio, que era a reunião dos principais líderes religiosos, e nem no templo em Jerusalém. Esses daí, quem tinham, eram os saduceus. Os saduceus eram uma elite religiosa, era a aristocracia religiosa do povo judeu. Ficava ali no templo, em Jerusalém, certo? Era uma elite ligada aos grandes líderes, aos sinédrios, era uma elite política, muito bem política e não só religiosa. Já os fariseus não, os fariseus eles tinham grande influência nas comunidades locais, nas sinagogas locais, porque era um movimento de leigo, então era algo bem mais diluído, não concentrado em Jerusalém. Eles estavam lá também, mas era mais diluído, tá? Tudo isso para levar em conta que percebe que as intenções do farisaísmo eram boas. Mirava a purificação, mirava a preservação de um povo, mirava a santificação, a separação, a obediência de todas as nações a Deus. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. Mas Jesus, ele vai se opor aos fariseus porque tá errado. Tá errado. Do jeito que eles pensavam, mesmo você tendo boas intenções, tá errado. Porque a salvação, a redenção, não veio pelas obras. Veio pela graça. Veio por parte de Deus. O nosso trabalho
é receber. Não há nada que nós possamos fazer, ao contrário do que os fariseus tanto queriam, não há nada que nós possamos fazer, para conquistar a salvação, conquistar a graça, conquistar a nossa redenção. Então, o que começou como um movimento de boas intenções acabou aprisionando um grupo de pessoas e, por consequência, pela influência que os fariseus tinham em todo o povo, acabou prendendo um povo inteiro numa ideia contaminada de você passar o resto da sua vida levantando um placar com Deus de acertos e erros, no qual dependia a sua salvação. Jesus, ele entra em confronto com essas pessoas e diz: não é por aí, não é por aí mesmo. E quando os fariseus se levantam contra Jesus, porque ele cria esse embate com o pensamento desse povo, e aqui você vê em Lucas, justamente por causa disso, Jesus ele é convidado para jantar com um desses fariseus, certo? Com uma das pessoas influentes. Inclusive, Lucas, ele registrou uma interação muito mais favorável de Jesus com esses fariseus e com os especialistas da lei, que era um grupo semelhante, que cooperava com os fariseus, mas era mais voltado para a tradição oral do que para a estrita observação da lei em si. Eles concordavam com isso, mas os especialistas da lei, eles entendiam desses detalhes intrincados, dessa sistemática rígida que aprisionava o povo e impedia eles de entender a verdadeira obra, as verdadeiras intenções, o verdadeiro plano de redenção de Deus. Olha só como isso é sério. E de novo, olha só como a gente encontra isso hoje em 2025. Para você ver como nada mudou nos últimos 2000 anos. Infelizmente. Mas a parte boa é que Deus também não mudou. Então o plano dele continua o mesmo. E o método do Senhor tocar à frente o seu plano de salvação, de redenção da humanidade, também continua o mesmo, que é só através de Jesus Cristo. Esse pessoal é chamado por Jesus de sepulcro, de um sepulcro bonito. E naquela época, segundo a lei de Moisés, tocar em um morto tornava a pessoa impura. Então, o que Jesus está dizendo, na verdade, é que a influência dos saduceus era muito mais contaminadora do que purificadora. Isso é sério, isso foi uma ofensa muito grande para aquele grupo de pessoas. Para os dois, na verdade. Porque os especialistas da lei viram e falam: mestre, o senhor está nos ofendendo também com isso. Ao que ele vira e fala: eu sei da ofensa, mas eu preciso falar a verdade para vocês. Porque com essa observação sistematizada, pormenorizada da lei, das tradições, de como continuar seguindo porque fulano, beltrano, cicrano disseram tal coisa lá no passado, isso está aprisionando o povo com uma carga insuportável, com um peso insuportável. E isso não é importante. Então, quer dizer, assim, observar a lei é muito bom. A lei de Deus, ela é boa. Ela é um bom compasso moral. Não matar é legal. Não roubar é legal. Não cobiçar o que é do próximo é legal. Isso eu estou dizendo só por baixo, os mais conhecidos assim dos mandamentos. Mas o que importa aqui é que isso são duas coisas. Primeiro, que isso não salva. Segundo, que por exemplo, a questão do dízimo, que a gente viu nas escrituras. Você viu, se você leu, você viu. E eu também li, eu vi. Que o Senhor fala: vocês, fariseus e especialistas da lei, vocês se preocupam em dar o dízimo da arruda, da hortelã, do cominho, de todas as outras coisas. Vocês se esforçam para se atentar aos mínimos detalhes da performance da lei, da obediência da lei. Mas vocês se esquecem do mais importante, de atender o mais importante, da justiça e do amor de Deus.
ofertar aos necessitados, ajudar quem realmente precisa. E ele não está falando só de dinheiro aqui, não. Ele está falando de uma resposta autêntica. De novo, se existe luz brilhando no teu coração, ela vai irradiar de tal forma que você vai cumprir com os dízimos, com as coisas que a lei prescreve, que faz bem, que é uma boa conduta para desapegar e tudo mais. Mas você, principalmente, não vai deixar passar o mais importante, os atos de justiça e de amor desejados por Deus. É sobre isso que se trata. É para isso que Jesus bate tanto nessa tecla. E isso, naturalmente, fez ele entrar em uma rota de colisão direta, de confronto direta com aqueles grupos, com os 3 grupos, inclusive, com a multidão, com os fariseus, com os especialistas da lei e com os saduceus também, quando ele vai para Jerusalém. E esses 4 grupos, inclusive, acabam matando o Senhor. E o mais curioso é que 2000 anos depois, hoje, em 2025, porque essa postura não morreu, essa postura farisaica não morreu, inclusive ao contrário, ela está viva e muito bem viva, obrigado. Ela vai nos dizer assim. Ela entra em confronto com o mesmo Jesus hoje, em 2025. Contra o seu espírito, contra a contra o verdadeiro significado das suas palavras inesgotáveis de amor, misericórdia, graça e redenção. Essa postura farisaica, muito embora tenha nascido com boas intenções, faz mais mal que bem. E isso é assustador. É um paradoxo assustador. E a gente enxerga isso hoje em dia. A parte boa é que a mensagem continua a mesma. A verdadeira verdade é ótima. A verdadeira mensagem continua a mesma. E isso é importante, né? Da gente saber. Para fechar esse arco, os saduceus deixaram de existir enquanto grupo religioso, enquanto seita, vamos dizer assim, porque eles estavam muito ligados a Jerusalém, muito ligados ao templo. O templo, o segundo templo, construído em Jerusalém, ele é destruído em 70, no ano 70 depois de Cristo. Depois disso, os saduceus eles debandaram, eles foram diluídos no decorrer da história até deixar de existir, porque eles estavam muito vinculados ao templo. Então tudo que nós sabemos dos saduceus hoje é graças ao seu grupo de oposição, graças aos fariseus, porque eles divergiam. Os saduceus não acreditavam em ressurreição dos mortos, em seres espirituais, eles chegavam a duvidar da soberania de Deus. Para você ter uma ideia. Enquanto que os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, acreditavam em seres espirituais, entre outras coisas. Os saduceus não acreditavam na tradição oral, os fariseus acreditavam na validade da tradição oral, estava no mesmo pé de igualdade que a lei. E esses grupos também entravam em conflito, eram grupos de oposição. Pasme, os 2 grupos se unem contra Jesus. Mas depois, uma vez morto, eles voltam a ter a sua oposição. E Paulo, inclusive, em algum momento a gente vai chegar a ver isso, Paulo, inclusive, conhecendo a natureza desses 2 grupos, põe os 2 em conflito, inclusive. Em uma certa ocasião em que ele é levado a julgamento. A gente vai chegar lá um dia, com fé em Deus. Mas enfim, para encerrar é isso. Os saduceus eles deixaram de existir enquanto grupo político, enquanto grupo religioso, por causa que não tem templo, então não tem saduceus. Tudo que restou hoje do templo, do segundo templo, é o muro. Um muro. O muro exterior, que é conhecido como Muro das Lamentações. Fica lá em Jerusalém, antiga Jerusalém. E enfim, os saduceus deixaram de existir enquanto grupo organizado. E os fariseus, infelizmente, eles permanecem até hoje. Vamos lá, e agora nós chegamos em Gênesis
20. Em Gênesis 20, você tem Abraão se mudando mais uma vez, né? Naquela vida de peregrino que ele e a família dele vinham vivendo. Agora eles foram para o sul do Negueb, né? Eles acabaram chegando até Gerar. Gerar ficava na costa da faixa ali dos filisteus, ficava a cerca de 20 quilômetros do sul de Gaza. E é para lá que ele vai. E lá você vê que ele comete o mesmo erro de antes. Olha só para você ver. Ele mente, né, dizendo que Sara não era a mulher dele, era irmã. E veja você como é interessante. Isso acontece pouco antes de Sara engravidar de Isaac. Ainda tem isso. Isso vai acontecer na nossa próxima leitura, no capítulo 21. Então, veja que, mais uma vez, assim como Abraão, como Deus interviu quando Abraão contou a mesma mentira para o faraó, Deus intervém mais uma vez para Abimeleque. Abimeleque, diga-se de passagem, duas coisas. Primeiro é um nome bem legalzinho de você dizer. Diga aí que eu quero ver. Abimeleque. 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 É engraçado. Abimeleque é um título, não era bem uma pessoa. É provavelmente um título, na verdade. Porque se você fizer uma conta matemática razoável, Isaac depois vai se encontrar com outro Abimeleque. Então, Isaac, na verdade, vai fazer a mesma coisa que o pai dele fez. Isaac vai mentir, dizendo que Rebeca, futura esposa dele, era irmã dele, não esposa. E provavelmente ele deve ter aprendido isso com o próprio pai. Então, se você for fazer uma conta matemática ali razoável, apesar dos patriarcas terem tido uma vida bem longeva, não tem bem como ser o mesmo Abimeleque. Então era mais uma espécie de título. Significava algo como meu pai, o rei, Abimeleque. Tudo isso eu sei que parece desculpa pra eu estar falando Abimeleque, 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 mas não é não, tá? Mas é mais um título, como se fosse Faraó, entendeu? Do Egito. Não era bem o nome daquelas pessoas, mas era o título monárquico que se dava. Enfim, Deus ele intervém nisso mais uma vez para preservar a pureza do casamento de Abraão e Sara pelo bem das promessas da aliança. Porque Deus é fiel a Ele mesmo, em primeiro lugar, Ele é fiel a nós, mesmo quando nós lhe somos infiéis. Isso é verdade, isso procede da palavra de Deus, isso é verdade testificada na sua vida, muito certamente na minha, com certeza. Então, veja você que isso acontece. Naquela época, e até hoje, né, adultério é um grande pecado, mas no Oriente Médio, inclusive, era algo assim, era uma pena capital. E Abraão sabia disso. Então, mesmo assim, para se safar como ele é repreendido, né? Ele é censurado depois por Abimeleque, a gente viu pela falta de fé de Abraão. Essa duplicidade não é algo momentâneo, ele deve ter feito isso várias e várias vezes ao longo das paradas dele, da sua jornada de peregrinação na Terra Prometida, já. Porque se ele fala isso para Faraó, se ele fala isso para Abimeleque, se ele fala isso de novo, de novo, de novo, eu acho que esse era um padrão. Então, ao que nos mostra que viver pela fé exige perseverança. E a ignorância não anula a culpa. Porque o Senhor ele intervém no sonho de Abimeleque, que era inocente, e fala, é só porque você é inocente que eu estou aqui te impedindo de pecar. Então, porque Deus, na sua graça, ele ajuda aqueles que querem fazer o bem. Não é infalível, nós somos falhos. Mas, exemplo do próprio Abraão. Mas Deus cumpre o seu plano, as suas promessas, ele cumpre conosco, sem nós e apesar de nós. Eu já falei isso em alguns vídeos atrás e vou insistir. Deus não precisa da nossa credulidade para fazer a obra dele acontecer. Ele quer que a gente creia, mas ele não precisa da nossa credulidade
para realizar o plano dele. Achar o contrário é colocar o ser humano numa posição muito superior, de muito poder, de muita autoridade, uma coisa que nós não temos. Então, Deus é quem faz, mas ele quer que nós creiamos. E ele tem o método dele, porque ele sabia, ele conhecia o coração de Abraão, e ele vinha acompanhando Abraão nessa jornada. Ele naturalmente sabia que Abraão ia fazer. Deus já tinha encontrado Abraão depois da mentira. Ao que ele vai lá e alerta Abimeleque. É isso que eu estou falando, que a ignorância não anula a culpa. Porque o que Abraão fez é errado. Mas Deus foi lá e, pelo bem da aliança, pelo bem dos planos dele, para ser fiel à vontade dele, aos planos dele, vai lá e impede que a pureza do casamento de Abraão e Sara seja contaminada pelo adultério. E isso também é uma mensagem para o povo de Israel futuramente, para permanecer, para preservar o casamento puro, sem adultérios, sem miscigenação moral e racial até. Um casamento é feito de 3 pessoas, um homem, uma mulher e o próprio Deus. Mais ninguém. Você não se torna um só com mais de uma pessoa. Pelo menos não enquanto as 2 pessoas estiverem vivas. Então, é o que me faz particularmente não acreditar em divórcio. Divórcio é como Jesus falou para aquela geração de fariseus, inclusive, e falou: foi previsto isso na lei de Moisés por causa da dureza do coração de vocês, mas no começo não foi pensado para ser assim. Então, Deus mostra isso, ele está testificando isso muito antes de dar a qualquer povo uma lei. Ele mostra isso na vida de Abraão. A lei vem com Moisés, muito tempo depois da vida de Abraão. Percebe? Então, eu achei isso bem interessante, muito interessante mesmo, toda essa passagem de como a humanidade de Abraão, de Sara, de Abimeleque, ela é semelhante, é possível da gente identificar a nossa própria humanidade na humanidade deles, dessa galera que viveu há muitos anos, muitos milênios atrás. E também serve, gente, como um testemunho, pelo menos para mim, impressionante, de como Deus ele é verdadeiro e autenticamente constante. Ele não muda. Ele permanece o mesmo. E isso deveria ser uma causa de grande alívio para você e eu te garanto, é para mim. E aí, bem, você vê que Abraão, no final, ele se redime do erro dele. Abimeleque prova que é um homem que era inocente, inclusive ele prova sua boa reputação, porque ele inclusive oferece a terra, concede gado, concede servos, concede prata para Abraão, né? E Abraão ora de novo para o Senhor, porque ele é profeta, está explícito inclusive nas escrituras. O profeta é aquele que fala da parte de Deus, e você vê que Abraão não é perfeito. Mas de acordo com o plano de Deus, ele foi lá e escolheu, separou Abraão para essa missão. Olha só que legal. Apesar da falha incontornável da humanidade de Abraão, porque Abraão foi quebrado como todos nós somos quebrados. Está na nossa humanidade. Mas que bom que Deus, ele não se limita, ele não se deixa limitar pelas nossas limitações. Ele é ilimitado. Aí Abraão vai, ora pelo Abimeleque, pelo harém de Abimeleque, pelas suas esposas, e elas voltam a ter filhos, porque antes, por causa do pecado, né, de Abimeleque tomar uma... Agora eu me dei consciência de novo que eu estou falando da Abimeleque demais, mas as mulheres de Abimeleque, elas ficam estéreis porque ele tomou Sara indevidamente como uma das suas mulheres, né? Ela foi pro harém dele e ela não deveria estar ali. Isso prova também que o Senhor, ele é o Senhor da vida, certo? Ele abre e ele fecha os ventres das mulheres. Deus é o Senhor da vida, ele fecha e ele abre os ventres, ele torna estéril, ele faz fecundo, e isso é provado não somente, mas também pelos causos do que aconteceu com as mulheres, as esposas do harém de
Abimeleque. Mas isso acontece, a rigor, isso acontece com as matriarcas. Você vê que Sara tem episódio de esterilidade, Rebeca tem episódio de esterilidade, Raquel era estéril, teve episódios de esterilidade também. Isso vai ser uma frequência assim, meio que padrão dessas matriarcas, e isso só comprova também uma jornada de fé, né, de crescimento ali, de construção espiritual, de identidade, de caminhada com Deus, até o momento em que ele abre o ventre dessas mulheres e faz os milagres do nascimento. Enfim, eu acho que esgotamos Gênesis capítulo 20. Vamos lá, gente, e agora para terminar, a gente vai para o Salmo 13, que é curtinho, mas não deixa de ser profundo por causa disso. Muito pelo contrário, né? Se você leu aí o Salmo 13, você vai ver. E é um salmo de Davi, é o que eu repito, eu já falei isso antes, mas, gente, como Davi, a vida de Davi não foi fácil, né? Então, e você vê, foi um homem escolhido por Deus, foi um homem que é chamado nas Escrituras um homem segundo o coração de Deus. E olha para a vida de Davi, você vai ver que não foi fácil. Não foi fácil. Isso quer dizer para nós muita coisa. E o Salmo 13 é um deles, né? Porque você vê que é uma oração, cara, de angústia, né? De angústia, de clamor ali. Existe uma dor, uma tristeza que é equiparada à morte, né? Ali o salmista ele está desfalecendo, ele clama ao Senhor, pedindo: Senhor, me dá o fôlego, até quando? Volta-te para mim. Olha para essa situação, é uma oração que começa angustiante e termina como um clamor de esperança. Você vê que ele fala que vai cantar ao Senhor porque ele é bom para mim. Então, e por causa do seu livramento eu te louvarei. E isso é muito impactante, né? E me lembrou aqui agora, para você ver como é inevitável, né? Eu venho falando muito com a minha namorada e futura esposa a respeito da questão do louvor. O que é o louvor? Tem um significado particular na história de vida dela, na história da sua família, na história da missão dela, até hoje, a questão do louvor. Mas, assim, hoje em dia a gente tem a ignorância, a gente que eu digo de maneira genérica, e não é errado, assim, não é, eu não tô apontando um dedo na sua cara e tô falando, você genericamente, falando, você é ignorante. Não, eu também sou, e é uma condição nossa. É justamente por isso que nós precisamos de Deus, para não perecermos por falta de conhecimento. E uma pessoa que tem falta de conhecimento é ignorante. Nós temos hoje em dia uma ignorância comum de achar que gospel, o gênero de música gospel, é a mesma coisa que louvor. E eu tenho uma novidade para você, se você ainda não sabe disso. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Existem muitas músicas gospel que são muito boas, que são melodias belíssimas, que fazem assim composições para as pessoas chorarem, mas elas não estão louvando pelo menos o Senhor Deus. Elas estão louvando qualquer outra coisa. Existem gêneros musicais, existem letras, existem, meu Deus, existem afirmações em muitas dessas músicas. Não estou falando que toda a indústria gospel é assim, tá? Não peque pelos extremos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando que dentro dessa indústria, dentro desse gênero musical, existe sim um movimento que coloca, que está todinho centrado no homem, no ser humano. E Deus passa a ser um instrumento que orbita em torno disso. Preste atenção em algumas letras, por exemplo, algo como eu te louvarei, Senhor, ou Senhor, o Senhor é bom porque eu ressurgi das cinzas, ou porque eu triunfei, ou então porque eu vou vencer essa batalha, porque o Senhor está comigo. Percebe? Eu. Deus está sendo levado à coadjuvação, ele está virando coadjuvante dentro dessas letras. Muito embora falem, toquem no nome dele, puxem letras, puxem da Bíblia as suas letras,
não quer dizer muita coisa, tá? Quase nada. O verdadeiro louvor, gente, ele parte de uma adoração que é provocada pelo próprio Deus. Porque só Ele glorifica a si mesmo. Tá nas Escrituras, é o próprio Deus quem diz: a glória pertence a mim, a glória é minha e eu não divido com ninguém. Portanto, baseado em que nós passamos a acreditar que nós, por nossa própria participação, pela nossa própria proatividade, seremos agentes, contribuidores ativos para a glória de um Deus que é perfeito, se tudo mais que nós fazemos fica aquém do padrão de um Deus perfeito. Me diz, para pra pensar aí agora, se isso faz sentido. Percebe? Só Deus glorifica a si mesmo. E a adoração é provocada por Ele. A adoração é uma postura de coração. Pode envolver música, sim, mas às vezes eu já me vi várias vezes, adorando a Deus, louvando a Deus, sentindo o temor do Senhor, uma profunda reverência, genuína reverência, uma vontade de sentir minha alma prostrada no chão, boca aberta, só falando dele. Sem ter nenhuma música, sem ter nenhuma bateria, sem ter nenhum jogo de luzes, sem ter poesia. Tem poesia, mas sem ter melodia, sem ter estrofes. É o próprio Deus que suscita o louvor, gente. E o louvor, ele tem uma das funções mais pedagógicas que eu já vi na vida, que eu já experimentei, que é colocar as coisas no seu devido lugar. É lembrar à humanidade que nós não valemos nada. Um dos hinos mais lindos, que eu amo, profundamente amo, que é de fato um louvor, que é o Amazing Grace, Preciosa Graça, numa tradução livre para o português. Curiosamente, é um hino que é tocado em funeral, só em funeral, ou muitas vezes em funeral. E que a letra original é um hino do século XVIII, se eu não estou enganado, do século XVIII. Foi composto por um ex-traficante de escravos, convertido, que ele entendeu lá atrás, e ele escreveu: preciosa graça, quão doce é o som, que salvou um verme como eu. Um verme. É assim que ele se identifica. Eu sou um verme. E diga-se de passagem, é assim que eu me identifico também. Porque essa é a verdade. E a minha intenção não é te ofender aí do outro lado. Mas eu preciso falar a verdade pelo bem da tua alma e para impedir-nos de nos tornarmos inúteis à apreciação genuína da luz do Evangelho. Somos todos vermes. Somos todos pecadores. Somos todos pessoas incapazes de satisfazer o padrão de justiça de um Deus perfeito. E o nosso melhor dia nesta terra ainda merece só a condenação eterna, por si só. Isso é pesado, mas é verdade. Porque só se dando conta disso, você percebeu que essa é a tônica do vídeo todo, né? Porque é só disso que trata as Escrituras. As Escrituras, desde a primeira palavra de Gênesis até o último ponto final de Apocalipse, dão conta, em um registro preservado, fiel, nos últimos 3.500 anos, de um plano de salvação inalterado, de um Deus que é redentor, que olhou para nós na nossa incapacidade de resolver o nosso problema eterno, o pecado e a morte, e tomou a iniciativa de fazer isso no nosso lugar. Preciosa graça. Esse louvor, retomando, né? O verdadeiro louvor, ele te relembra, ele te faz se dar conta disso. Que nós sozinhos não somos capazes de fazer nada. Diferente do que prega o mundo, e dentro de igreja, inclusive, também, não somente, mas dentro de igreja, com falso evangelho, falsa pregação, de que o ser humano vem ficando, cada vez melhor. Antes eu era um verme,
aí vão lá e pegam a letra porque fica muito ofensiva e transformam para alguém como eu, e não um verme como eu. E aí depois viram e falam um homem como eu, uma mulher como eu, um humano como eu. Você vê como tá reparando? Tá melhorando, né? Verme, alguém, homem. Sabe lá Deus o que vai vir depois. Isso é falso. Isso é idolatria. Isso é indulgência com o próprio homem. E o evangelho criado pelo homem vai sempre ser indulgente com a carne. No entanto, o verdadeiro louvor, ele prega, ele nos lembra do verdadeiro evangelho. E aí você vai falar como Davi. Eu louvarei ao Senhor, cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. E aí a gente entende a verdadeira bondade de Deus. Essa é a mensagem. Pai Santo, eu quero te agradecer nesse momento pelo Senhor estar presente conosco, pelo Senhor ter sido o condutor dessa pregação, desse ministério, desse estudo, dessas palavras, pelo Senhor ser o próprio propulsor do teu louvor. Eu peço que o Senhor nos abençoe, sempre nos perdoe, nos redime com a tua preciosa graça e obrigado, Senhor. Encontra do outro lado os ouvidos certos para escutar esta tua mensagem e continua completando a obra começada para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. É isso, minha gente. Mais um vídeo. Espero que tenha te tocado. Tocou a mim certamente. Vai estar escrito aqui embaixo na descrição do vídeo as leituras para o próximo vídeo. Por favor, leia, se antecipe, porque senão esse vídeo não vai fazer sentido para você. E nos vemos com fé em Deus na próxima gravação do vídeo de estudos. Fiquem com Deus. Um forte abraço.